No início, ela se convenceu de que havia feito a escolha certa. Pensou que a ausência de você não pesaria tanto assim. Mas os dias foram passando. E foi no silêncio dos momentos a sós que a realidade começou a bater à porta. Porque quando você saiu da vida dela, não foi apenas uma pessoa que partiu. Foi tudo aquilo que ela só aprendeu a enxergar quando já não havia mais nada a ver. Ela pode até aparentar equilíbrio, manter a rotina, esconder o que sente por dentro. Mas a história verdadeira acontece num lugar que poucos conseguem acessar. E é justamente isso que quase ninguém percebe. Agora eu vou revelar os 12 sentimentos que tomaram conta dela depois que percebeu que abrir mão de você foi o maior erro que cometeu. A partir de agora, você vai ter acesso àquilo que fica escondido atrás das aparências. Verdades que a maioria prefere varrer para baixo do tapete. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e comenta de qual cidade você está assistindo. Quero saber de onde você acompanha esse conteúdo. Muitas mulheres torcem para que canais como este não cresçam, porque sabem que, quanto mais homens se conscientizam, menos espaço existe para jogos e manipulação. Despertar sozinho tem pouco efeito se todos ao redor ainda estão adormecidos. Se inscreve agora e faz parte da nossa comunidade de homens que escolheram enxergar com clareza. É completamente gratuito. Agora direto ao ponto. Primeiro sentimento. O peso da culpa acumulada. Existe algo que ela carrega agora e que nenhuma distração consegue aliviar por muito tempo. Quando ela tomou aquela decisão de abrir mão de você, acreditou que estava escolhendo o caminho certo. Havia uma crença de que algo mais satisfatório estava esperando do outro lado. O tempo tratou de mostrar que não havia. O que ela encontrou não tinha a menor comparação com o que havia deixado para trás. A culpa não surgiu de uma vez só. Foi se instalando aos poucos. Silenciosa, ocupando cada canto dos pensamentos dela. Ela se lembra de momentos precisos. Uma gargalhada compartilhada, um abraço que tinha gosto de pertencimento, uma palavra sua que ficou fixada na memória. E junto com essas lembranças, vem aquela dor no peito sem nome, mas que todo mundo já sentiu em algum momento. Essa culpa não tem nada de superficial. Não é o arrependimento passageiro de quem tropeçou por acidente. É o peso sólido de quem tomou uma decisão consciente e agora precisa conviver com o que essa decisão gerou. Ela sabe que não foi um lapso, foi uma escolha deliberada. E é exatamente por isso que a dor é maior. Não há como se isentar. Não há como transferir a responsabilidade para o acaso. Ela se olha no espelho e reconhece, no fundo de si, que descartou algo valioso como se fosse comum. E precisa acordar todos os dias com esse tribunal interno que não entra em recesso, que não dá descanso. O pior dessa culpa é que ela aparece sem avisar. Surge quando ela tenta sorrir numa foto e o sorriso não convence nem a ela mesma. Surge no meio de uma conversa, quando a mente escapa para o que poderia ter sido. Surge no silêncio da madrugada, quando não há mais ninguém para afastar os pensamentos e ela fica cara a cara com a verdade que ela mesma construiu. Ela quer se perdoar, mas ainda não encontrou o caminho. Porque se perdoar exige encarar o erro de frente, e encarar o erro significa medir o tamanho do que ela perdeu. E essa medida ainda é grande demais para caber de uma vez. Olha, se hoje tem alguém brincando com os seus sentimentos e te fazendo de brinquedo, é só porque você ainda não ativou um gatilho importante no seu comportamento. Ninguém merece passar por isso. Eu preparei um material que explica exatamente como mudar essa situação. Faz o seguinte. Vai lá embaixo no primeiro comentário fixado, clica no link e baixa esse guia. É o primeiro passo para você voltar a ser respeitado. Segundo sentimento, a angústia das lembranças que machucam. Lembrar de você deixou de ser simples. Cada memória virou algo de duplo fio. Aquece e fere ao mesmo tempo. Ela se pega guardando detalhes que nem sabia que tinha registrado. O jeito específico que você dizia o nome dela. O perfume que ficava impregnado depois que vocês se encontravam. Aquela expressão no rosto quando você estava genuinamente feliz. Quando essas imagens chegam, vem junto uma angústia que aperta o peito de forma que ela não consegue explicar para ninguém. Porque no fundo sabe que não tem o direito de se queixar. Foi ela quem escolheu sair. Essa angústia é diferente de uma saudade comum. A saudade simples dói, mas carrega uma certa leveza, um fio de esperança. O que ela sente é mais denso. É saudade mesclada com a consciência de que foi ela a responsável pelo fim.
de que foi ela quem fechou a porta de um futuro que poderia ter sido extraordinário. Ela tenta se ocupar, coloca música, mergulha em qualquer coisa que preencha o espaço, mas a mente não colabora. Quanto mais ela tenta não lembrar, mais você aparece, como se a memória soubesse exatamente onde pousar para doer. Tem noites em que ela fica com o teto como único companheiro, viajando pelo tempo sem querer. Revive conversas, revive desentendimentos que hoje parecem ridículos. Revive momentos em que você estava presente e ela não reconheceu o valor disso. A angústia bate mais forte nesses instantes, porque ela percebe o quanto tratou como garantido algo que era precioso. Ela se pergunta se você ainda pensa nela, se alguma coisa ainda existe do outro lado, ou se você já construiu um caminho novo que ela ainda não foi capaz de trilhar. Essa pergunta sem resposta ressoa por dentro com uma força que consome qualquer paz que ela tente erguer. Terceiro sentimento: a dúvida que contamina o presente. O presente dela perdeu a vivacidade. Não foi de repente. Foi gradual, como uma cor que some lentamente com o tempo. Ela olha para a vida que construiu depois de você e tenta encontrar certezas. Mas o que encontra são interrogações. Será que essa foi mesmo a decisão certa? O que ela tem agora compensa o que abriu mão? O que sentiu por você era mais verdadeiro do que aquilo que experimenta hoje? Essas dúvidas não chegam com alarde. Chegam quietas, no meio do almoço, numa sexta-feira sem brilho, num domingo que não tem sabor. Chegam quando ela está no meio de algo e percebe um buraco que não consegue localizar direito, mas que sente com toda a clareza do mundo. O problema da dúvida sobre o presente é que ela contamina tudo ao redor. Ela tenta aproveitar um momento e a dúvida sussurra que poderia ser mais. Ela tenta se convencer de que está bem e a dúvida pergunta se isso é de verdade ou só uma encenação para não ter que admitir o equívoco. Ela compara, mesmo sem ter essa intenção. Compara conversas, sensações, a qualidade de presença das pessoas ao redor. E muitas vezes, nessa comparação involuntária e silenciosa, você aparece na frente de um jeito que ela não esperava. E isso a assusta, porque significa que a conta que ela fez lá atrás pode ter dado um resultado errado. Viver com a dúvida sobre o próprio presente é uma tortura de baixo volume, porque ela não pode reclamar para ninguém sem parecer contraditória. Não pode questionar sem ter que encarar as respostas que esse questionamento pode trazer. Então segura tudo por dentro, tenta fazer as pazes com o caminho que escolheu, tenta construir razões para acreditar que está no lugar certo. Mas naquela parte da alma que não sabe mentir, a dúvida continua acesa, quieta, teimosa e cada vez mais difícil de ignorar. Quarto sentimento: a ansiedade de ter perdido algo irreversível. Existe um momento que ela vive com uma frequência que ela mesma não esperava. Ela está no meio de qualquer situação corriqueira e, de repente, o pensamento cai como um bloco. E se eu o perdi definitivamente? Quando esse pensamento chega, o coração dispara, a respiração muda e uma ansiedade toma conta que vai além da tristeza comum. Não é só a dor de perder alguém, é o terror de ter feito algo que não volta atrás, de ter cruzado uma linha que não se desfaz, de ter dispensado alguém que talvez fosse singular de um jeito que ela ainda está aprendendo a calcular. Essa ansiedade não tem hora certa, mas tem um destino certo. O lugar dentro dela que ainda guarda o que sentiu por você. Ela manifesta essa ansiedade de maneiras que talvez nem identifique como tal. Verifica redes sociais sem admitir para si mesma por quê. Fica atenta quando alguém menciona seu nome. Constrói cenários na cabeça. Alguns de reencontro, outros de você completamente reconstruído sem ela. E os cenários em que você está bem, seguindo em frente, são os que mais ativam essa angústia estranha. Mistura de dor, ciúme, orgulho ferido e algo que ela ainda não tem coragem de nomear. Porque nomear significa agir, e agir significa se expor, e se expor significa arriscar ser rejeitada por alguém que ela mesma rejeitou primeiro. Esse é o paradoxo cruel da situação dela. Sente a ansiedade de te perder, mas ainda não tem coragem de fazer algo concreto para não perder. Fica nesse limbo desconfortável, entre o medo de agir e o medo de ficar parada, entre o orgulho que a paralisa e a saudade que a empurra. A ansiedade cresce exatamente nesse espaço vazio entre o que ela quer e o que ela faz. E quanto mais os dias passam, mais esse grito interno aumenta,
porque ela sabe lá no fundo que o tempo não está do lado dela nessa história. Quinto sentimento: a paz interior que foi embora junto. Ela perdeu o sossego, não de forma barulhenta, perdeu da maneira mais silenciosa e traiçoeira possível. Há dias em que acorda e já sente aquela inquietação sem causa objetiva, aquela sensação de que algo está fora do lugar, mas ela não consegue apontar o quê. É como se a tranquilidade interna tivesse partido junto com as escolhas que ela fez. E agora, ela vive num estado constante de ruído por dentro que não para, não descansa, não cede nem quando tudo ao redor está calmo. O mundo pode estar em silêncio, mas dentro dela, a turbulência não cessa. Essa ausência de paz toma formas diferentes. Às vezes aparece como irritação sem origem aparente, vontade de entrar em atrito com qualquer coisa porque o problema de verdade ela não consegue enfrentar. Às vezes se apresenta como apatia, aquela sensação de que nada tem muito gosto, que os momentos que deveriam ser bons passam por ela sem deixar rastro. Às vezes aparece como excesso, de distração, de barulho, de movimento, porque o silêncio se tornou perigoso demais, porque no silêncio surgem os pensamentos que ela está evitando, as perguntas sem resposta, a saudade que ela ainda não sabe o que fazer. No fundo, ela sabe de onde vem essa falta de paz. Não é nenhum mistério. Ela sabe. É a consciência de que agiu de um jeito que não devia, que magoou quem não merecia ser magoado, que tomou uma decisão baseada em algo que não se sustentou. A paz interior exige que a gente esteja em acordo com as próprias escolhas. E ela não está. Está em guerra com elas, tentando se convencer de que estava certa, mas sem conseguir completamente. E enquanto essa guerra interna não tiver resolução, o sossego vai continuar sendo algo distante, que ela se lembra de ter tido, mas que parece cada vez mais difícil de recuperar. Sexto sentimento: o desejo de refazer o que foi feito. Se existisse um botão capaz de desfazer tudo, ela apertaria sem hesitar. Existe dentro dela uma vontade enorme de retroceder no tempo, de encontrar aquele momento exato em que tudo se alterou, e fazer diferente, de conter o que devia ter contido, de reconhecer o valor do que tinha antes de deixar escapar, de ver com os olhos de hoje o que só conseguiu enxergar depois que já era tarde. Essa vontade não é fraqueza, é o reconhecimento tardio de um valor que ela não soube medir enquanto ainda tinha nas mãos. É a evidência mais dolorosa de que errou, e de que no fundo ninguém sabe disso melhor do que ela. Ela revisita o passado com uma frequência que ela própria reconhece como pouco saudável, mas que não consegue controlar. Volta para conversas específicas, para momentos em que você estava presente, genuíno, oferecendo algo real, e ela, por razões que hoje parecem tão pequenas, tão insuficientes, não respondeu como deveria. Ela refaz os cálculos e os cálculos sempre chegam ao mesmo resultado errado. O que parecia grande lá atrás parece insignificante agora. O que parecia razão suficiente para partir hoje parece ridículo perto do tamanho do que ela perdeu. O cruel dessa vontade de recomeçar é que ela é completamente inútil na prática. O tempo não volta, as escolhas já foram feitas. Mas mesmo sabendo disso, ela não consegue parar de querer. É um desejo que mora num lugar que a razão não alcança, e tem uma dimensão que ela raramente admite. Ela não quer desfazer o erro só por ela mesma. Ela quer desfazer por você também. Porque em algum momento, no meio de toda a confusão que ela criou, percebeu que você não merecia o que recebeu. Que você era alguém que estava genuinamente presente. E ela tratou isso como se fosse substituível. A culpa por ter te magoado pesa tanto quanto a dor de ter te perdido. E a vontade de voltar atrás carrega junto o desejo de chegar até você e dizer que sente muito de um jeito que realmente fizesse diferença. Sétimo sentimento: a vergonha de ser vista no erro. Admitir que errou é uma das coisas mais difíceis que existem para qualquer ser humano. E para ela, nesse contexto, é quase intransponível. Porque admitir o erro significa colocar em palavras o que ela mais teme. Que ela foi a protagonista negativa da própria história. Que tinha algo bom e dispensou, que quem tentou alertá-la tinha razão, e ela, com toda a certeza que carregava na época, estava completamente equivocada. A vergonha não é só de admitir para você, é de admitir para si mesma, para os amigos, para a família, para qualquer pessoa que acompanhou a história e que agora, sem precisar dizer nada,
Olha com aquele olhar que comunica tudo. Ela construiu uma armadura ao redor desse erro. Uma armadura feita de justificativas, de narrativas que repete internamente para tornar a escolha mais razoável do que foi, de argumentos que usa para não chegar à conclusão mais simples e mais dolorosa, que ela errou feio. Essa armadura é pesada, mas ela carrega porque a alternativa parece pior. Tirar a armadura significa ficar exposta, ser vista no erro, abrir mão do controle sobre a própria narrativa. E ela sempre foi alguém que precisou manter esse controle. De como é percebida, de como se apresenta, de qual versão de si mostra ao mundo. A vergonha tem também uma dimensão que envolve o orgulho. Foi ela quem saiu. Foi ela quem tomou a iniciativa, fez a escolha, virou as costas. Voltar atrás e dizer, eu errei, significa inverter completamente o papel que assumiu. E isso exige uma humildade que o orgulho dela ainda está resistindo em aceitar. Então ela fica em silêncio, carregando o erro por dentro, esperando que o tempo resolva o que ela não tem coragem de resolver com ação e com palavras. Mas a vergonha tem um preço. Cada dia em silêncio protegendo o orgulho é um dia a mais de distância entre ela e a possibilidade de consertar o que foi quebrado. E nesse lugar do meio, onde o orgulho briga com o coração, ela fica, exausta e cada vez mais cansada de fingir que está tudo bem. 8º sentimento, o ciúme de algo que ela mesma abriu mão. Ela não esperava que isso doesse tanto. Afinal, foi ela quem partiu. Qual seria o direito de sentir ciúme? Mas o coração não segue lógica, e quando a imagem de você com outra pessoa aparece na mente dela, algo incontrolável acontece por dentro. Uma contração, um aperto, uma raiva misturada com tristeza, misturada com algo que ela não quer chamar pelo nome. Porque nomear significa admitir que ainda importa, e admitir que ainda importa significa que todas as paredes que tentou erguer não funcionaram tão bem quanto ela gostaria. Você ainda ocupa um espaço dentro dela que ela não conseguiu esvaziar, e a prova mais viva disso é exatamente esse ciúme que ela insiste que não deveria sentir. Ela imagina você sorrindo para outra pessoa do jeito que sorria para ela. Imagina você compartilhando aquelas histórias, fazendo aquelas piadas que só você fazia, oferecendo aquela presença, mas para alguém que não é ela. E essa imagem, mesmo sendo só imaginação, é suficiente para desestabilizar o dia inteiro, porque quando saiu, convencida de que havia algo melhor esperando, não pensou com clareza na possibilidade de que você também poderia encontrar algo, ou alguém, melhor. Ela partiu achando que você ficaria suspenso no tempo, esperando. E perceber que a vida não funciona assim, que você é uma pessoa completa com pleno direito de seguir em frente, bate nela com uma força que ela não estava preparada para receber. O ciúme que ela sente é complicado porque vem acompanhado de uma injustiça que ela própria reconhece. Ela não tem esse direito. Sabe que não tem. Mas saber e não sentir são coisas completamente diferentes. E ela sente. Numa intensidade que a surpreende e que a faz questionar a versão de si que acreditou, por um tempo, estar completamente acima dessa história. Não está. E o que ela faz com esse ciúme? Engole. Esconde. Não conta para ninguém porque contar seria admitir demais. Então fica sozinha com essa sensação pesada, tentando racionalizá-la. Mas no silêncio honesto de dentro dela, sabe que não é só resíduo. É sinal. É o coração gritando. Do único jeito que ainda consegue, que você ainda significa algo que ela não foi capaz de substituir. 9º sentimento. A consciência de ter sido imatura. Com o tempo e a distância, ela começou a enxergar a própria história com uma lucidez que não tinha antes. E o que vê não é fácil de encarar. Vê uma versão de si mesma que não tinha maturidade suficiente para reconhecer o valor do que tinha, que confundiu estabilidade com acomodação, que confundiu cuidado com controle, que buscou do lado de fora o que já existia dentro de casa, porque o que estava do lado de fora parecia mais brilhante, mais novo, mais estimulante, sem perceber que brilho novo qualquer um encontra, mas profundidade de verdade é rara. Ela foi imatura na forma como avaliou a relação, imatura na decisão, imatura na saída. E reconhecer isso agora é um processo que dói de um jeito diferente, porque é a dor de crescer tarde demais. A imaturidade dela se manifestou em coisas que ela só consegue nomear agora, na incapacidade de comunicar o que sentia antes de partir.
de dar uma chance real ao que poderia ser resolvido com conversa franca, na tendência de olhar para o que faltava em vez de enxergar o que estava presente, na pressa de concluir que algo havia acabado sem ter explorado de verdade as possibilidades que ainda existiam ali. Ela tomou decisões grandes com uma cabeça ainda pequena, pequena de experiência, de paciência, de visão de longo prazo, e a versão dela de hoje olha para essas decisões com uma vergonha construtiva, porque não é a vergonha que paralisa, é a vergonha que ensina. O problema é que a lição chegou depois do prejuízo. Existe uma dor específica em perceber que a imaturidade não prejudicou apenas ela, prejudicou você, que você investiu tempo, energia, sentimento genuíno numa versão dela que ainda não estava pronta para receber tudo isso com o cuidado que merecia. A sensação de ter sido imatura carrega junto uma promessa silenciosa que ela faz a si mesma, de que se tivesse uma segunda chance, seria diferente. De que a versão dela de hoje, mais consciente, mais honesta, mais capaz de valorizar o que é real, faria tudo de um jeito completamente outro. Essa promessa é ao mesmo tempo motivadora e melancólica. Motivadora porque mostra crescimento. Melancólica porque o crescimento veio depois da perda, não antes. 10º sentimento. A deriva emocional sem destino. Antes, mesmo sem perceber conscientemente, ela tinha uma direção emocional. Tinha alguém para quem dirigir os sentimentos, alguém que dava sentido às pequenas coisas do dia, alguém cuja presença organizava a vida emocional dela de um jeito que ela só foi perceber depois que esse alguém não estava mais lá. Agora ela olha para dentro e encontra uma espécie de deriva. Os sentimentos existem, mas não tem para onde ir. A ternura que sente não tem destinatário. O cuidado que quer oferecer não tem endereço. A vontade de compartilhar os momentos bons não tem alguém específico que faça esses momentos ganharem o peso certo. Ela está emocionalmente à deriva. E essa é uma solidão diferente da solidão física. Mais funda, mais silenciosa, muito mais difícil de preencher. Essa falta de direção emocional afeta coisas que ela nem esperava que fossem afetadas. Afeta a motivação de acordar animada para o dia. Afeta a capacidade de sentir alegria completa em momentos que deveriam ser simples. Afeta a forma como se relaciona com outras pessoas, porque existe um filtro inconsciente que compara toda nova conexão com o que ela tinha. E poucas conexões passam por esse filtro sem sair menores. Ela tenta se envolver emocionalmente em outras coisas, outros projetos, outras pessoas. Mas há uma superficialidade que ela mesma sente, um teto baixo nas conexões que estabelece, como se o coração estivesse com capacidade reduzida porque ainda está ocupado com algo que ela mesma mandou embora. O propósito emocional que ela tinha com você não era só sobre sentimento romântico, era sobre identidade. Quando você está com alguém de verdade, parte de quem você é se organiza ao redor dessa presença. Você tem referências, rituais, uma história compartilhada que dá textura para a vida. Quando ela saiu, não perdeu só um relacionamento, perdeu uma parte da estrutura que dava forma ao cotidiano. E reconstruir essa estrutura sem a mesma base é um trabalho que ela está descobrindo ser muito mais difícil do que imaginou. Porque não é sobre encontrar alguém novo, é sobre reencontrar um sentido para os próprios sentimentos. E isso não acontece por força de vontade nem por decisão racional. 11º sentimento. A necessidade de ser perdoada. No fundo de tudo, embaixo de toda a culpa, de toda a vergonha, de toda a ansiedade e de toda a ausência de paz, existe um desejo que ela raramente coloca em palavras, mas que é talvez o mais honesto de todos. Ela quer ser perdoada. Não de forma abstrata. Ela quer o seu perdão especificamente. Quer que você a olhe, sabendo de tudo o que aconteceu, e decida que ela ainda vale a misericórdia que ela mesma não soube oferecer antes. Esse desejo é tão profundo e tão vulnerável que ela tem medo de admiti-lo até para si mesma, porque admitir é abrir uma porta para uma esperança que pode não se realizar. E esperança sem garantia é o risco mais assustador que existe para quem já errou tanto. A vontade de ser perdoada se manifesta em gestos pequenos que ela talvez nem perceba, no cuidado com que fala de você com outras pessoas, como se preservar sua imagem fosse uma forma silenciosa de pedir desculpa, na resistência de falar mal de você mesmo quando teria espaço para isso, porque no fundo sabe que você não merece ser diminuído para que ela se sinta maior.
na atenção que presta a qualquer informação sobre sua vida, não por curiosidade, mas porque acompanhar de longe é a única forma de conexão que ainda permite a si mesma. E nessa conexão silenciosa, existe um pedido de perdão que ela não sabe como verbalizar. Ser perdoada também significa para ela uma possibilidade de leveza que não sente há muito tempo. Porque carregar a consciência de ter magoado alguém sem ter pedido perdão de verdade é um peso que não diminui com o tempo. Aumenta. Cada dia sem resolução é mais um tijolo nessa parede de culpa. E ela sabe que o único caminho para tirar esses tijolos é chegar até você, dizer o que precisa ser dito com honestidade e sem defesas, e aceitar qualquer resposta, inclusive o não. Mas chegar a esse nível de coragem exige abrir mão do controle, exige ser vista no erro sem armadura, e ela ainda está reunindo forças para isso. O que ela não percebe é que a vontade de ser perdoada é, na verdade, a vontade de recomeçar. 10º sentimento. O desejo de recuperar o que foi vivido. Ela fecha os olhos às vezes e vai para lá, para aquele tempo em que tudo era diferente, em que você estava presente, em que a vida tinha uma textura que hoje parece distante como sonho que some logo depois que a gente acorda. Ela revive lembranças com uma riqueza de detalhes que a surpreende, porque quando estava vivendo aqueles momentos, não tinha consciência de que estava criando memórias que um dia iam custar tão caro. Ela não sabia naquela época que estava vivendo algo que merecia ser preservado com cuidado. E agora que sabe, revive com a intensidade de quem tenta segurar areia entre os dedos. Quanto mais aperta, mais escapa, mas continua voltando para lá. A vontade de reviver o passado não é só nostalgia, é reconhecimento. É ela admitindo da forma mais honesta que consegue, sem precisar de palavras, que o que tinha era real, era valioso, era o tipo de coisa que não se encontra facilmente. Quando revisita momentos que vocês viveram juntos, ela não está fugindo da realidade. Está buscando uma prova concreta do que perdeu, talvez para se convencer de vez de que não pode ficar parada, de que precisa agir, de que o arrependimento só tem valor se virar movimento. Reviver o passado é, de certa forma, a preparação emocional para ter coragem de buscar um futuro diferente. Existe uma beleza triste na forma como ela guarda o passado que teve com você. Guarda com um cuidado que não teve enquanto estava vivendo. Guarda as histórias, os detalhes, as pequenas imperfeições que na época incomodavam e que hoje são exatamente as partes de que mais sente falta, porque as imperfeições eram humanas, eram reais. Ela quer de volta não a versão idealizada do que foi, mas a versão real, com todas as arestas e os desafios, porque agora ela sabe que estava equipada para lidar com eles e não percebia. Ela quer a segunda chance não para ter uma relação perfeita, mas para ter uma relação honesta, onde ela apareça inteira e presente do jeito que não apareceu antes. E é aqui que tudo converge. A culpa, a angústia, a dúvida, a ansiedade, a falta de paz, o desejo de refazer o que foi feito, a vergonha, o ciúme, a consciência da imaturidade, a deriva emocional e a necessidade de ser perdoada, tudo chega nesse último lugar. O desejo de reviver o que foi bom, de recuperar o que foi perdido, de reescrever um final que ainda não aconteceu. Ela carrega tudo isso porque, no fundo, você ainda importa. Não como lembrança, não como saudade abstrata. Você importa como pessoa real, como possibilidade real, como alguém que ela não terminou de amar mesmo quando tentou encerrar a história. E enquanto essa verdade estiver viva dentro dela, o passado vai continuar sendo o lugar mais honesto que ela frequenta, até que ela tenha coragem de transformá-lo em presente. Se esse conteúdo fez sentido para você, demonstra seu apoio, deixa o like, se inscreve no canal e escreve gratidão nos comentários. Esse gesto simples ajuda o algoritmo a levar essa mensagem a mais homens que precisam se reconectar com a própria força interior. Cada interação sua impulsiona esse movimento. Obrigado por estar aqui. Continua com a gente, porque todos os dias trazemos reflexões e orientações para fortalecer sua mentalidade, reconstruir sua autoestima e retomar o controle da própria trajetória. Um abraço e até o próximo vídeo.